E aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de arquivologia, tá? E hoje nós vamos aprender aqui a classificação dos arquivos. Esse assunto é um assunto bem tranquilo, tá? Mas é importante que o aluno saiba exatamente a que se refere cada classificação dessa, pois os examinadores eles costumam misturar na prova. E aí, se não tiver o pleno conhecimento das classificações, pode ser que você venha errar uma questão bem tranquila, ok, pessoal? Então, nós vamos ver aqui a classificação quanto às entidades mantenedoras, estágio de sua evolução, extensão de sua atuação e natureza dos documentos, ok? Quanto às entidades mantenedoras, os arquivos eles podem ser públicos, tá? E aí nas três esferas da federação, federal, estadual e municipal, institucionais, são as igrejas, instituições educacionais, comerciais, firmas, companhias, empresas em gerais, familiares ou pessoais. Ok? Então, falou em entidades mantenedoras, lembre-se desses quatro grupos aqui: públicos, institucionais, comerciais, familiares ou pessoais. Quanto ao estágio de sua evolução, olha aqui, estamos falando aqui, lembra da teoria das três idades, né? Na qual os documentos de arquivos podem ser considerados correntes, intermediários e permanentes. Então, falou em estágio de evolução, lembre-se dos arquivos correntes ou de primeira idade, intermediário ou de segunda idade, permanente ou de terceira idade. Quanto à extensão de sua atuação, aí aqui agora já estamos falando de extensão. Nesse caso, os arquivos eles podem ser setoriais, certamente vocês vão frequentar bastante esses arquivos, são os arquivos do setor de trabalho, tá? Que fica ali junto ao setor de trabalho, são os arquivos que são consultados frequentemente, são os arquivos correntes, tá? E os arquivos setoriais, cada setor tem o seu, por isso que eles são considerados descentralizados. Por outro lado, tem os arquivos gerais. Nesse caso, os arquivos gerais já é diferente. Eles vão concentrar os arquivos correntes de todos os órgãos e setores daquela instituição, tá? Então, eles recebem esses documentos correntes provenientes desses diversos órgãos e setores dessa instituição. Por isso que ele é considerado como um arquivo centralizador. Por quê? Porque ele centraliza as atividades do arquivo corrente. Natureza dos documentos. Quanto à natureza, os arquivos, quanto à natureza dos documentos, os arquivos eles podem ser especiais e especializados. Os arquivos especiais relacionam com a forma física dos documentos. Então, filmes, CDs, DVDs, e como eles possuem formas físicas distintas, né? Esses arquivos especiais, eles possuem documentos de formas físicas distintas, eles merecem tratamento especial quanto à sua conservação, o seu armazenamento, seu arquivamento. Esses são os arquivos especiais. Então, estamos falando da classificação quanto à natureza dos documentos, ok? Por outro lado, os arquivos especializados, pessoal, mais importante aqui, vocês criarem um método mnemônico para poder lembrar o que vem a ser arquivos especiais e o que vem a ser arquivos especializados, tá? E essa classificação está relacionada à natureza do documento. Então, quanto à natureza do documento, os arquivos podem ser especiais ou especializados. Os especiais são aqueles que vão custodiar documentos de formas físicas diferentes. Com isso, merece um tratamento especial quanto à sua conservação, ao seu armazenamento, enfim. Já os especializados, não. Aqui, eles vão custodiar documentos procedentes da experiência do homem em um campo específico. Eles não estão aqui, não está preocupado, não há preocupação com a forma física apresentada pelos documentos. Ok? Mas sim essa experiência do homem em um campo específico, como por exemplo o campo da medicina, da engenharia. Então, os documentos de medicina, os documentos de engenharia. Então, vamos lembrar aqui, ó, arquivo especializado. Vamos lembrar lá. Quando a gente tem um problema, um determinado
problema, a gente procura o quê? Um médico especializado, não é assim? Então, por isso que os arquivos de medicina são documentos de medicina, são documentos dos arquivos especializados. É um método mnemônico só para você poder lembrar na hora da sua prova. E o especial é aquele que vai custodiar documentos de forma física distintas. Perfeito, pessoal? Vamos lá? Tipos de arquivamento. Bom, já vimos lá as classificações de arquivo, certo? Agora nós vamos ver aqui tipo de arquivamento. Nós temos dois tipos de arquivamento. Tem o arquivamento horizontal e tem o arquivamento vertical. Importante aqui registrar que o tipo de arquivamento considera-se a posição em que são dispostos os documentos e não a forma do móvel, tá? Então a forma dos móveis, tá? Ela é irrelevante. O que importa aqui é como os documentos estão dispostos. E isso vai determinar se o arquivamento é horizontal ou se o arquivamento é vertical. O arquivamento horizontal, os documentos eles são colocados uns sobre os outros, ok? Já no arquivamento vertical, nós vamos ver que eles são colocados um ao lado do outro. Então, como eles são colocados, o arquivamento horizontal, como eles são colocados uns sobre os outros, ele é desaconselhável nos arquivos correntes. Perceba que para se consultar um documento aqui no arquivamento horizontal, é necessário retirar os que se encontram sobre esse documento, o que vai dificultar a localização. Nesse sentido, ele é desaconselhável nos arquivos correntes. Agora, por outro lado, eles são amplamente utilizados para plantas, para mapas de desenho. Por quê? Porque nesse caso, esses mapas, essas plantas podem ficar abertos, podem ficar na horizontal de forma aberta. E também ele é utilizado nos arquivos permanentes. Memorizem isso, que isso é importante. Já o arquivamento vertical, como eu já mencionei, os documentos eles são dispostos um atrás do outro. Perceba que aqui não vai haver dificuldade para consulta, pelo contrário, ele permite uma rápida consulta ao documento. Por quê? Porque os documentos estão dispostos um atrás do outro, eles estão lado a lado. Acondicionamento é feito em caixas ou pastas suspensas. Perfeito? Bom, agora já podemos praticar um pouquinho. Então vamos à questão número 1. Um acervo exige um arquivamento adequado que viabilize a localização dos documentos. Quando o documento é acondicionado em seu local de guarda, pasta, gaveta ou caixa, o arquivamento pode ser feito de forma horizontal ou vertical. A gente já viu isso. Sobre o arquivamento horizontal, leia as afirmativas. Então, aqui está se referindo ao arquivamento horizontal. Nós já vimos que o arquivamento horizontal, os documentos são colocados uns sobre os outros. Perfeito? Vimos também que ele é desaconselhável nos arquivos correntes. Por quê? Porque uma vez para se consultar qualquer documento, é necessário retirar os que encontram sobre ele, o que vai dificultar a localização desse documento. Então vamos lá. O item 1. Arquivamento horizontal é indicado para documentos de grandes dimensões, como mapas, plantas e papéis de grandes dimensões. Perfeito. Lembra que eu falei que os mapas, essas plantas, eles podem ficar abertos na horizontal? Então, perfeito. Número 1 está correto. Nesse arquivamento, os documentos são arquivados lado a lado. Opa! Arquivamento lado a lado se refere ao tipo de arquivamento vertical e não horizontal. Então, o item 2 está correto. No arquivamento horizontal, os documentos são colocados uns sobre os outros. Ok, pessoal? Item 3. É mais comum, sendo largamente adotado, os arquivos corrente e intermediário, onde o condicionamento é feito em caso ou parte negativo. E ele está se referindo aqui ao arquivamento vertical. O arquivamento horizontal, pelo contrário, ele é desaconselhável nos arquivos correntes. Lembra que eu falei que para consultar qualquer documento necessário é retirar os que se encontram sobre o documento? Isso dificulta a localização, então ele é desaconselhável. Então o item 3 está incorreto. Então o gabarito está correto, que se afirma em somente 1, letra A. Questão 2. No que se refere à extensão de sua atuação,
Os arquivos classificam-se em extensão de sua atuação. Extensão de atuação. Bom, extensão. Vamos à letra A. Corrente e permanente. Nós vimos lá que corrente, intermediária e permanente se refere ao estágio de evolução. Então, não é extensão de atuação. Públicos e comerciais. Foi a primeira classificação que nós vimos. Era quanto às entidades mantenedoras. Setoriais e centrais. Olha aqui. Esse é o gabarito, certo? Setoriais são aqueles lá dos locais de trabalho, certo? Eles vão descentralizar, cada setor vai ter o seu arquivo corrente, e os centrais, que vai centralizar as atividades do arquivo corrente. Ele vai receber, tá, os arquivos correntes de todos os seus órgãos e setores daquela instituição. Perfeito? Então, gabarito letra C. Quanto à extensão de atuação, eles podem ser setoriais e centrais ou gerais. Gabarito letra C. Bom, acerca dos instrumentos de gestão, avaliação e classificação documental, julgo os itens seguintes. No que se refere aos estágios de sua evolução, olha aqui, ó, estágio de evolução. Lembra do estágio de evolução? Teoria das 3 idades, corrente, intermediário, permanente. Então, vamos lá. Os arquivos podem ser classificados em arquivos de primeira idade, perfeito, arquivo de segunda idade, arquivo de terceira idade, ou seja, arquivos corrente, intermediário e permanente. Perfeito, questão certa. Situação hipotética. Uma instituição de ensino com unidades em várias regiões do país possui um arquivo geral que centraliza os documentos de todas as unidades vinculadas. Lembra que o arquivo geral ele vai centralizar os arquivos correntes de todos os órgãos e setores da estrutura daquela instituição? Perfeito até aqui. Assertiva. Nessa situação, a criação desse arquivo geral deu-se em função da classificação dos arquivos pela natureza dos documentos. Lembra, em arquivo setorial e arquivo geral, a classificação é quanto à extensão de atuação e não quanto à natureza dos documentos. A natureza dos documentos, essa classificação, os arquivos, eles podem ser especial, lembra que eles custodiam documentos de forma físicas diferentes e com isso merece um tratamento especial, e especializado, certo? Então, esse item ele está incorreto. Portanto, a letra A está certo, a letra B está errado. Bom, é isso aí, pessoal. Ficaremos por aqui. Forte abraço, bons estudos. Até o próximo vídeo.